É isso mesmo, existem alimentos que são muito frequentes no prato dos brasileiros, mas que contêm substâncias nocivas à nossa saúde e que podem inclusive nos matar. E hoje eu vou falar para vocês 5 desses alimentos. Fica comigo até o final desse vídeo que eu já te conto. Fala galera, beleza? Eu sou o professor Dr. Jefferson Comin, esse é o canal Comin Nutrição e hoje eu separei para vocês uma lista com 5 alimentos que podem te matar. Aí você deve estar pensando, nossa, mas devem ser alimentos extremamente raros que eu nunca vou consumir. Cara, é nada, você vai ver que pelo menos uns 3 ou 4 desses alimentos você já comeu. É claro que eu vou dar explicação do que tem nesses alimentos que podem ser tão nocivos aí para a sua saúde. Você não vai acreditar, por exemplo, no último alimento dessa lista que eu tenho certeza que você comeu hoje ou que você vai comer hoje, a depender do horário que você está assistindo esse vídeo. Então vamos parar de enrolar e vamos para o alimento número 5 dessa lista. Errou! Bom, o primeiro alimento da nossa lista é a noz moscada. A noz moscada é uma especiaria bastante utilizada ainda nos dias de hoje. Se você for ver ao longo da história da medicina, ela já foi utilizada como um medicamento e até o século XIX era relativamente comum a intoxicação por noz moscada. Se liga só o que acontece aqui. A noz moscada ela tem precursores de metileno dioxianfetamina, que é um componente psicoativo. Então se você consumir esse cara é bastante provável que você vai ficar tendo devaneios e fique aí meio, sabe como que é, né? Meio doidão, meio doidona. Você tem que consumir cerca de 20 gramas de noz moscada para ter esses resultados. É claro que eu não estou incentivando ninguém a fazer isso e 20 gramas é uma boa quantidade de noz moscada a ser consumida de uma vez só. E é muito perigoso esse tipo de substância porque pode causar uma dependência bastante semelhante à da anfetamina. E aí é claro que o sujeito que consome anfetamina ou consome esses 20 gramas de noz moscada vai ter algumas alucinações, vai ficar muito doidão, vai ficar ali no estado de excitação e euforia fora do controle. O segundo alimento que eu separei para vocês, provavelmente você já ouviu falar, que é a mandioca brava. Qual que é a diferença da mandioca mansa? Cara, é muito estranho esse nome. Ou macaxeira, vamos chamar de macaxeira. Qual que é a diferença da macaxeira para a mandioca brava? Na verdade, no caso da mandioca brava, a gente vai ter uma grande concentração de cianeto. Mas basicamente as duas plantas são as mesmas. A única coisa que vai mudar vai ser essa concentração desse componente que é o cianeto e é extremamente nocivo para o nosso organismo. E o fato da macaxeira e da mandioca brava serem a mesma planta, a única coisa que diferencia uma da outra é justamente a quantidade de cianeto, é um problema, porque você não consegue identificar qual que é uma, qual que é a outra a olho nu, porque a coloração da casca da raiz vai ser a mesma e também daquele miolinho ali também vai ser o mesmo. A mandioca brava ela pode ser consumida, mas depois de ter passado por procedimentos, por processamento industrial. E aí você consegue extrair a farinha, polvilho, raspa, fécula que podem ser consumidos. Já no caso da macaxeira, o que acontece é que você pode consumir logo após o cozimento. Há quem diga que você consegue identificar a macaxeira, né, a mandioca mansa da mandioca brava. Você consegue diferenciar durante a cocção. Porque no caso da macaxeira, ela acaba cozinhando e soltando, ficando amolecendo de uma maneira mais rápida. Já no caso da mandioca brava, isso não acontece. As pessoas ainda, os populares, acabam falando que convém você tirar um pedacinho ali da mandioca e experimentar. Mas eu sinceramente não aconselho você a fazer isso. A maneira mais eficiente de identificar qual que é a mandioca brava ou então a macaxeira é através de procedimentos laboratoriais. Então se liga só, eu gravei esse vídeo para salvar a sua vida e você tem que salvar o meu vídeo, salvar o meu canal aqui no YouTube. Então me dá aquela força, já deixa o like aqui nesse vídeo para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. Se inscreve no canal e também ativa as notificações, porque nós temos vídeos todo santo dia sobre nutrição, suplementação, metabolismo, saúde, ciência e o que mais vocês quiserem discutir. O terceiro alimento da nossa lista é a batata verde. Sim, essa batata que você vai agora no mercado e vai comprar. Se ela estiver verde ou brotando, eu aconselho fortemente para que você não consuma esse alimento. O que acontece é que a batata durante esse estado ela acaba tendo muita substância chamada de
glicoalcaloides, principalmente a alfa-chaconina e também a alfa-solanina. Essas substâncias elas são extremamente nocivas para o nosso organismo. Na verdade, essa batata que está brotando, ela começa a produzir esse tipo de componente justamente como um mecanismo de defesa ali da própria planta contra insetos ou então outros agentes agressores. Nesse caso, esse agente agressor, a batata, pode ser você ou pode ser eu. Então eu aconselho fortemente com que você não consuma batata verde que esteja ali brotando principalmente. E aí a pessoa que consome a batata durante esse estado e tem contato com esses glicoalcaloides pode apresentar vários sintomas. Na verdade, esses componentes, eles acabam comprometendo a integridade das nossas células, principalmente das células do trato gastrointestinal. Então a pessoa ela pode apresentar náusea, vômito, diarreia, desconforto abdominal, vários outros sintomas relacionados com o trato gastrointestinal, e nos casos mais graves a pessoa começa a ter taquicardia, aumento da pressão, pode ter coma ou então até mesmo convulsões. O quarto e penúltimo alimento dessa lista, cara, vocês vão se chocar com o último, mas o quarto e penúltimo alimento dessa lista ele já é chocante, que são os feijões vermelhos crus. Não come esse cara se ele tiver cru. O que acontece? O feijão vermelho e vários outros legumes, eles contêm fitohemaglutina, que é um componente capaz de fazer com que as nossas células do sangue, as nossas células vermelhas, elas acabem se aglutinando. Isso é extremamente nocivo ali para a nossa saúde. A gente pode ter a formação, por exemplo, de um coágulo. Jeff, como que eu faço para evitar esse tipo de condição? Para você evitar esse tipo de condição, a maneira mais eficiente é justamente você cozinhar esse tipo de alimento ali de uma maneira adequada. Então deixa ele bem cozido, porque o processo de cozimento acaba fazendo com que a gente consiga meio que destruir essa fitohemaglutina e você consegue consumir esse alimento sem problema nenhum. Normalmente os sintomas como náuseas, vômitos e também desconforto, eles acabam surgindo depois de 3 horas que você consumiu esse tipo de alimento. E olha só como esse feijão ele é nocivo para a nossa saúde. Se você come apenas 5 feijões, você já tem fitohemaglutina o suficiente para agredir o seu organismo. Então se você vai comer feijão vermelho, eu te aconselho fortemente a verificar se esse feijão ele foi cozido adequadamente, porque lembra que essa é uma prática que faz com que você destrua esse tipo de substância. E o quinto e último alimento da nossa lista é o arroz, e principalmente o arroz integral, tá? O que acontece aqui? Vamos ver a diferença aí dos arrozes, sei lá qual que é o plural de arroz. Vamos ver qual é a diferença aí dos tipos de arroz. A gente tem o arroz branco, integral e o parboilizado. O que acontece aqui? No arroz integral, nós temos ali o grão, né? O cereal, ele está íntegro, ele está envolto pela casca dele que é composta de fibra. No caso do arroz branco, o que a gente faz é retirar justamente essa casca. Então o arroz integral ele é interessante porque ele tem mais nutrientes que estão contidos inclusive na casca, e é claro que ele também tem mais fibras. Já o arroz branco ele acaba perdendo um pouco desses nutrientes porque ele não tem a casca, então você não vai ter os nutrientes da casca, e você não tem a fibra que compõe essa casca. No caso do parboilizado, o que acontece é que a indústria pega o arroz e aí submete a um processo de pré-cozimento. Isso faz com que a parte de dentro do arroz acabe absorvendo os nutrientes da casca. E aí a indústria vai lá e retira a casca. Então assim, se a gente for ver do ponto de vista de qual que é mais interessante nutricionalmente falando, o arroz integral ele vem em primeiro lugar, depois vem o parboilizado, depois vem o arroz branco. Mas vocês vão ver que o arroz integral, que é o mais rico nutricionalmente falando, ele acaba sendo o mais nocivo aí por esse contaminante. Vamos voltar aqui na história. O que acontece, pessoal, é que o arroz ele é cultivado em solo inundado por água. E dessa forma, isso favorece a contaminação, favorece com que a planta tenha mais contato e acabe sendo contaminada por arsênio, que é um agente muito nocivo aí para o nosso organismo. Isso faz com que o arsênio fique concentrado na casca do arroz. E lembra, qual arroz que tem a casca? O integral, o parboilizado ou o branco? É o integral. Então o integral ele pode ter mais chances de ter esse tipo de contaminante. Já o parboilizado e o branco eles vão ter menos chances, mas lembra que eles são menos interessantes nutricionalmente falando. Aí você fala: ah, Jeff, mas agora então eu vou parar de comer arroz. Eu já vi um monte de vídeo seu que você incentiva a comer arroz.
Pessoal, isso não é um problema para nós aqui no nosso Brasilzão. Pelo menos isso não é um problema em morar no Brasil. Mas isso não é um problema aqui pra gente. Por quê? Nós temos um controle aí sobre esse contaminante no arroz que nós produzimos aqui no nosso país. Esse contaminante, ele obedece um critério. Então você pode ter até 0,3 miligramas de arsênio por quilo de alimento, e o arroz que é produzido no Brasil, ele obedece esse tipo de critério. Ele tem menos desse contaminante, então não tem um porquê você se preocupar. Mas de qualquer forma, a depender de onde você está comendo, o arroz ele pode ter arsênio e esse arsênio pode comprometer aí a sua saúde. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de me dar aquela moral, já deixa o like aí para mim. Também se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu vou deixar aqui do lado outros 2 vídeos para vocês e o botãozinho para se inscrever. Vai que você se esquece.